Oi, gente, bom dia. Eu sou a Luli. Imagine o impacto de receber a notícia de que seu filho, recém-nascido, não teria capacidade de ouvir. Essa foi a realidade de Napoleão Hill, o autor de Quem Pensa Enriquece. Ele descreve no capítulo 1 do livro, especificamente no subtítulo O Desejo Supera a Mãe Natureza, a história impressionante do nascimento de seu filho, que veio ao mundo sem as orelhas, sem o aparato físico que, segundo a medicina, era essencial para a audição. Os médicos afirmaram que seu filho viveria a vida inteira surdo, sem a mínima possibilidade de reverter essa condição. Mas para Hill, essa realidade era inaceitável. Logo de cara, ele sentiu que não podia simplesmente aceitar aquele diagnóstico. Ao contrário, decidiu usar o que viria a ser o grande princípio que norteia todo o seu livro, o poder do desejo ardente. A ciência limitava as chances de seu filho, mas Hill sabia que os limites impostos pela medicina e pela biologia nem sempre eram definitivos. Ele acreditava no poder do desejo tão fortemente que essa crença o levou a desafiar a própria lógica da natureza. Napoleão Hill nos ensina que o desejo não é apenas uma simples vontade, um querer superficial. Desejo, para ele, é uma força transformadora, um fogo incontrolável que, quando aceso, tem o poder de transcender as barreiras mais intransponíveis. Naquela época, a medicina afirmava categoricamente que seu filho não teria condições de ouvir, mas Hill decidiu que iria, de alguma forma, incutir no filho o desejo de ouvir. Ele acreditava que esse desejo ardente poderia transformar o impossível em possível. Hill não apenas acreditava em seu desejo, ele começou a moldar a realidade de seu filho em torno dessa convicção. Desde os primeiros anos de vida, ele se recusava a permitir que a palavra surdo ou qualquer outra sugestão de incapacidade limitasse o desenvolvimento do menino. Em vez disso, Hill fazia questão de transmitir ao filho, de maneira sutil, mas poderosa, a ideia de que ele era capaz de superar sua condição. Ele acreditava que as limitações eram impostas mais pela mente do que pelo corpo. Em seus momentos mais particulares, Hill conversava com o filho, incutindo nele o desejo de ouvir, mesmo sem ele ter os meios físicos convencionais para isso. E foi esse desejo, essa força invisível que movia tanto pai quanto filho, que começou a gerar resultados. Uma das passagens mais emocionantes e inspiradoras na história do filho de Napoleão Hill ocorre quando, aos 7 anos de idade, ele decidiu que queria ser independente e ganhar seu próprio dinheiro. Ele manifestou o desejo de vender jornais, algo que, para muitas pessoas, parecia impossível para uma criança surda. No entanto, ele não via sua condição como uma limitação, e essa determinação foi uma verdadeira prova do poder do desejo que seu pai havia plantado em sua mente desde o nascimento. Hill narra como, com o tempo, seu filho começou a responder a certos estímulos sonoros, algo que era considerado cientificamente impossível. Mas o menino, como resultado da constante fé e do desejo que foi alimentado desde seu nascimento, desenvolveu uma capacidade inexplicável de ouvir. Ele não apenas desafiou as previsões médicas, como provou que o poder do desejo ardente é capaz de reescrever a história que a natureza parecia ter escrito para ele. O caso do filho de Napoleão Hill vai além de uma simples história de superação pessoal. Ele é um exemplo vivo de como o desejo ardente pode moldar e alterar a realidade. A ciência limitava, a natureza negava, mas o desejo insistia. E foi essa insistência, essa chama que nunca se apagou, que permitiu a realização de algo que parecia impossível. Esse exemplo nos ensina que o desejo não é apenas um querer, mas sim uma força
que, quando aliada à fé e à persistência, se torna uma verdadeira alavanca para transformar o destino. Hill deixa claro que a mente, quando alimentada com um desejo intenso, tem o poder de influenciar até mesmo as circunstâncias físicas e biológicas. A história do filho de Hill é uma metáfora poderosa sobre o princípio fundamental do livro Quem Pensa Enriquece, o desejo ardente. Quando acompanhado por fé e ação determinada, tem o poder de alterar o curso da vida. O que poderia ter sido uma vida limitada e silenciada pela surdez se tornou um testemunho de como a mente, o desejo e a crença podem transcender as barreiras mais aparentemente insuperáveis. Outro ponto importante que Napoleão Hill destaca é o papel do ambiente e da influência na formação do desejo. Ele não apenas nutria o desejo de que seu filho ouvisse, mas também fez questão de moldar o ambiente ao redor do menino para que ele nunca se sentisse limitado. Ele nunca frequentou uma escola especial para sua condição e nem aprendeu a linguagem dos sinais. Ele envolveu o filho em um ambiente de crença e otimismo, onde limitações físicas eram desafiadas diariamente. Isso nos faz refletir sobre a importância de cercar-se de estímulos positivos e de pessoas que acreditam em nosso potencial. Quando nos cercamos de pensamentos de possibilidade, de crescimento e de superação, o desejo cresce e se fortalece. E as chances de transformar esse desejo em realidade se tornam muito maiores. Assim como Hill moldou o ambiente de seu filho, nós também podemos moldar nosso próprio ambiente, alimentando o desejo de superação e vitória. O que essa história demonstra de forma clara é que o desejo não reconhece limitações. A ciência pode afirmar que algo é impossível. A natureza pode colocar barreiras, mas o desejo ardente, aliado à crença inabalável, não aceita não como resposta. A medicina, na época, provava com todas as suas ferramentas que o filho de Napoleão Hill nunca ouviria, mas o desejo de ambos reescreveu essa história. Hill nos ensina que é possível desafiar até mesmo o que a ciência declara como fato. Isso não significa ignorar a realidade, mas sim usar o poder da mente e do desejo para encontrar formas de superar as barreiras impostas. Quantas vezes nos disseram que algo era impossível e mesmo assim vimos pessoas ao redor do mundo desafiarem esses limites? O filho de Hill é uma prova viva de que, quando o desejo é intenso o suficiente, ele cria novas realidades. A história do filho de Napoleão Hill é um dos exemplos mais poderosos do impacto que o desejo ardente pode ter em nossas vidas. É uma lição que vai além das páginas do livro e se aplica a todos nós. Quantas vezes enfrentamos desafios que parecem insuperáveis? Quantas vezes a ciência, a sociedade ou até mesmo nossa própria mente nos dizem que algo não é possível? A lição que Napoleão Hill nos deixa é clara. O desejo ardente tem o poder de superar qualquer barreira, até mesmo as impostas pela natureza ou pela ciência. Se você nutrir um desejo com fé, persistência e ação, ele será capaz de mover montanhas e transformar realidades. O filho de Hill é a prova viva de que, com o desejo correto, não há limites para o que podemos alcançar. Então, a próxima vez que você se deparar com uma dificuldade, lembre-se dessa história. Lembre-se de que o desejo ardente tem o poder de transformar o impossível em realidade. Recomendo fortemente que você leia essa parte do livro na íntegra, ou melhor ainda, que aproveite para ler Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, por completo e várias vezes ao longo da sua vida. O link para o livro está na descrição deste vídeo.
Esse é o livro que tem me acompanhado desde 2014, servindo como uma verdadeira fonte de inspiração e orientação. E foi através dos ensinamentos de Hill que conquistei muitos dos meus objetivos. E aí, gostou de saber como o desejo ardente tem o poder de mudar a sua realidade? Significaria muito para mim se você se inscrevesse no meu canal, curtisse esse vídeo e, claro, compartilhasse com quem você acha que pode ajudar. Leva apenas 1 segundo e realmente faz uma grande diferença para mim. Agradeço muito por fazer isso. E agora me responde, qual parte deste vídeo te chamou mais atenção? Escreve aqui nos comentários. Te desejo que a sua vida seja cheia de saúde, paz, amor e sucesso, com muita prosperidade financeira, além do que você jamais imaginou. Obrigada por ter você aqui hoje comigo em mais esse amanhecer. Espero te ver aqui novamente no Bom Dia com a Luli. Tenha um dia lindo, maravilhoso e abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo.